Olá! Via Campesina, Organização Internacional de Camponeses, ocupa a ProSoja para denunciar a fome no Brasil. Mais um corte. Congresso aprova suspensão de verba de 600 milhões para o Ministério de Ciência e Tecnologia. E a entrevista central desta quinta recebe Helena Silvestre, autora do livro Notas sobre a Fome. Eu te convido a continuar aqui com a gente. Eu sou Emília Bisotto e o programa Central do Brasil está começando agora. Central do Brasil. E mais uma manifestação para denunciar a fome no Brasil foi realizada na manhã desta quinta-feira, dia 14 de outubro. As organizações da Via Campesina Brasil realizaram um ato na sede da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, localizada em Brasília. Cerca de 200 camponeses e camponesas protestaram contra o modelo de exclusão e concentrador de renda representado pelo agronegócio no Brasil. Situação que impulsiona e contribui para a inflação dos alimentos e o aumento da fome. A ação faz parte da Jornada Nacional da Soberania Alimentar e engloba o corte feito por Bolsonaro, a proposta integral para suporte à agricultura familiar, o desmonte de programas e políticas públicas para o setor e possível envolvimento da entidade na promoção, financiamento e articulação de atos antidemocráticos no dia 7 de setembro. E na semana passada, dia 7 de outubro, o Congresso Nacional aprovou a retirada de 600 milhões no orçamento destinado à ciência e tecnologia e que seriam usados para o financiamento de pesquisas. O corte pegou o ministro Marcos Pontes, responsável pela pasta, de surpresa, conforme ele mesmo declarou ontem, dia 13. O projeto foi modificado no Congresso a pedido do Ministério da Economia e gerou protesto de 8 entidades ligadas à ciência. Numa carta encaminhada ao presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, as instituições pediram aos parlamentares a revisão da retirada de verbas para o setor. Veja mais detalhes na reportagem de Nayá Tawani. Nacional. Filiado ao PSL, o ministro da Ciência, Tecnologia e Informação, Marcos Pontes, está há mais de 2 anos na pasta que vem sofrendo uma série de cortes de orçamento desde o início da pandemia. O mais recente, anunciado por Paulo Guedes, retirou 600 milhões de reais que seriam destinados ao órgão, o equivalente a quase 92% da verba para a ciência. Pontes chegou a questionar o corte, alegando que foi pego de surpresa, mas por estar alinhado ao governo de Bolsonaro, que nega a produção científica no Brasil, é esperada a mesma postura do ministro, como afirma o engenheiro químico Hélio José. E em relação a ele ser muito alinhado com o governo do presidente, é muito complicado porque ele não se mostra lutar contra as medidas que o presidente toma, e a maioria das medidas que o presidente toma é sempre anti-ciência, e é muito paradoxal porque ele acaba não lutando pela ciência, fica muito implícito e fica muito vago, porque acaba que não faz nada. A gestão de Marcos Pontes frente ao Ministério da Ciência já protagonizou alguns episódios de ataques e retaliações, como em 2019, quando o ministro exonerou o diretor do Instituto de Pesquisas Espaciais, Ricardo Galvão, após ter divulgado dados que apontavam o crescimento do desmatamento nas florestas brasileiras como consequência da expansão agrícola. No mesmo ano, Pontes anunciou um corte de 42% na pasta para reduzir gastos. Essa supressão causou uma série de protestos que denunciaram o desmonte da ciência no país. A biomédica especialista em análises clínicas Natália de Moraes explica que a inércia do ministro também é um ataque. 92% de investimento na ciência, sem dúvida, vai fazer falta. E é muito importante que o Ministério ele esteja a par desses possíveis cortes, que ele possa tentar atuar para que não aconteçam cortes tão consideráveis. E, além disso, ele precisa ser a central de estratégias para a retomada do crescimento do país, monitorando, avaliando as iniciativas federais de fomento justamente à inovação. E desde 2019 já foram apontadas fragilidades importantes nesse sentido.
né? Então, o governo ideal, ele deve entender que o investimento em ciência, ele pode não gerar lucros financeiros imediatos, mas ele é o que nós precisamos para gerar desenvolvimento para o país no futuro. Em nota, Marcos Pontes afirmou que o governo prometeu restituir a verba milionária que foi cortada do Ministério da Ciência. A volta da fome no Brasil tem preocupado muita gente. Famílias inteiras estão em vulnerabilidade alimentar e muitas vezes sem a garantia de uma única refeição no dia. Essa situação atinge adultos e crianças. Mas como explicar para uma criança que ela não irá comer hoje? Provavelmente foi o sentimento de desespero de uma mãe de 5 crianças em São Paulo que a fez furtar 2 pacotes de macarrão instantâneo, um refrigerante e um pacote de suco em pó num bairro nobre da capital. A mulher, que estava presa desde o dia 29 de setembro, foi solta ontem, dia 13. Mas a pergunta que fica é: quantas mães, crianças e famílias inteiras ainda ficarão vulneráveis até que o Estado tome alguma providência? Vanessa Nakassato nos preparou uma reportagem sobre o assunto. Trilhos do Brasil. O valor do furto é irrisório, menos de R$ 22. Mesmo assim, a mãe de 5 filhos ficou encarcerada por praticamente 15 dias. A promotoria de São Paulo argumentou que a mulher é reincidente, mas para o advogado André Alcântara, defensor dos direitos humanos, a situação é absurda, porém comum. Tão comum que casos como o dessa mãe já foram parar no Superior Tribunal Federal. Em 2004, a Corte determinou que processos como este sejam arquivados seguindo o princípio da insignificância. Temos que lembrar também que a justiça é um conceito que não se restringe à lei. Nem tudo aquilo que é legal é justo, né? Nem tudo que é justo é legal. Então, aplicar a lei penal, que deveria ser a última razão de uma sociedade, né? É isso, ela tem como princípio ser subsidiária, ou seja, quando nenhum outro ramo do direito deu conta, aplicaria-se ao direito penal para resolver os conflitos sociais. Então, o direito penal também tem que pensar nessa perspectiva sua social de combater as desigualdades, que é um mandamento da Constituição Federal. É um fundamento da nossa República que todos combatam a extrema pobreza. E quando o direito penal pega os pobres, pega pessoas que são de rua, desempregados e encarcera, ele está ampliando essa desigualdade, né? Ele está punindo a pobreza. Para a advogada Viviane Balbuglio, integrante da Associação de Familiares e Amigos de Presos, a Amparar, manter alguém encarcerado custa cerca de R$ 2.000 por mês ao Estado. Quando a gente olha, né, o que o furto de alimentos ele está trazendo, né, o dano que ele traz para uma grande rede de supermercados em relação ao dano, né, ao quanto que a justiça vai gastar para processar aquela pessoa, a gente vê que ali a escolha de processar, de mobilizar o Ministério Público, a Defensoria, o Judiciário, vai ser muito mais custosa, né, para o Estado do que justamente viabilizar que aquela pessoa tenha acesso a políticas públicas básicas. Segundo Dulce Xavier, das promotoras legais populares, as mulheres negras e periféricas são as mais afetadas por este tipo de constrangimento. Ela aponta que as encarceradas, em geral, são arrimos de família e que mais têm sofrido nesta pandemia pelo desemprego. Criminalizar essas mulheres ou pessoas que buscam alimentação sem, às vezes, conseguir pagar por essa alimentação, não vai resolver a questão, né? Criminalizar não resolve. O que a pobreza, o que as pessoas em extrema pobreza precisam é de políticas públicas que o Estado ofereça. De acordo com o André Alcântara, alternativas que poderiam resolver a questão do furto de alimentos seriam serviço à comunidade e serviços sociais. Helena Silvestre é autora do livro Notas sobre a Fome, uma obra necessária que nos mostra de uma outra perspectiva esse contexto. Para ela, a escrita tem sido um exercício de cura para muitas mulheres negras e principalmente para mulheres de camadas populares. Feminista afro-indígena, ativista de movimentos populares e escritora, ela é a entrevistada de hoje. Afonso Bezerra é quem conduz essa importante conversa. Vamos conferir. Entrevista Central.
Olá! Hoje recebemos aqui na entrevista central a escritora afro-indígena Helena Silvestre, que vem tratar aqui conosco do lançamento do seu mais recente livro, Notas sobre a Fome. Bem-vinda, Helena! Obrigada, Afonso, todo mundo que está aí também fazendo o programa acontecer. Uma alegria para mim estar aqui. Obrigada pelo convite. Notas sobre a Fome é uma autoficção que costura crônicas, contos e poesias. O que fez você despertar para a ideia de que a sua própria experiência de vida precisava ser narrada em um livro? Foi o fato de que eu nasci e me criei na periferia da cidade de São Paulo, entre muitas adversidades, né? Digamos assim, um cenário de muita precariedade, muita violência, mas que ao tempo tinha uma riqueza, que é a riqueza que ainda tem, que vive nas pessoas. Né? As pessoas são a maior riqueza desses lugares. E a minha história não é uma história diferente da enorme maioria dessas pessoas faveladas, afro-indígenas, periféricas, mas é uma história que a gente encontra pouco na literatura, pensando nela sendo escrita pelas próprias pessoas, pelas mãos que viveram. E é por isso que eu achei que valia a pena trocar essa porção de notas sobre a vida e relatos com mais gente, né? Notas sobre a Fome não é só sobre a fome de comida, mas de outras coisas também. De que exatamente se trata esta fome tão diversa presente no livro? É que a fome é talvez a pior privação que a gente vai encontrar na nossa, como marca dessa nossa sociedade tão desigual. Né? Significa que quem sofre até mesmo com a privação da fome, com a privação de comida, né, sentindo essa fome de alimento, também é, até chegar a esse ponto, privado de muitas outras coisas das quais a gente também tem fome, né? De justiça, de acesso a direitos, de reconhecimento, né, de si mesmo como sujeitos potentes de transformação da própria vida e do entorno. Há um destaque no livro para as personagens sábias da experiência da rua. O que você visualiza na voz destas mulheres que você projeta no livro? Eu visualizo cura mesmo para um mundo devastado pela ganância, pela exploração, pelo desequilíbrio gerado pela forma como a humanidade assumiu se organizar, que é essa forma exploratória, essa forma saqueadora, opressora. E essas mulheres são, nas quebradas, nas favelas, nas ocupações do campo da cidade, nas aldeias dos quilombos, são as que há mais tempo cuidam da vida, onde ela é terrivelmente ameaçada, criando estratégias para isso que muitas vezes não são sequer consideradas políticas, de tão básicas que são, mas que funcionam como um cimento comunitário. E essa sabedoria, para mim, é a sabedoria que a gente precisa agora mais do que nunca, urgentemente. Em um texto sobre o seu livro, há uma frase que diz que você, como autora, tinha que irromper na língua dos letrados para evidenciar seus violentos silêncios. Quais são esses silenciamentos contra os quais o livro Notas sobre a Fome se ergue? São muitos, né? Eu acho que primeiro são aqueles que eu própria atravesso, como uma pessoa que também é composta por muitas camadas de silenciamento, né? O silenciamento das mulheres, o silenciamento do povo favelado, o silenciamento do povo pobre, o silenciamento, né, étnico, de uma experiência de mundo ancestral que vem de uma matriz afro-indígena. O programa Central do Brasil desta quinta-feira fica por aqui. Eu agradeço a sua audiência e te espero amanhã. Continuem se cuidando. Até lá, tchau! Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.